Hoje eu vou te contar como que eu aprendi para fazer meditação e como que você pode aprender também, como que você pode começar esse caminho de meditação, que é um caminho que me salvou da ansiedade, do estresse. Claro que eu ainda tenho estresse na vida, mas a meditação é a melhor arma que eu tenho contra o estresse. E a minha história é um pouco bizarra, é um negócio assim que é difícil de explicar no nível material que a gente vive. Então, para começar, eu tive um vídeo aí recentemente sobre a minha trajetória de salários, onde eu conto a história de um trabalho que eu estava sempre estressado e que eu fui demitido, e aí eu passei a ganhar mais no próximo trabalho. Eu não vou entrar em muitos detalhes dessa história, mas resumindo ela é que eu tive uma paralisia no rosto. Essa paralisia, ela me fez ter que fazer fisioterapia para consertar o rosto. Eu ainda tenho um lado que é diferente do outro por causa disso, mas é mínima coisa hoje. E por eu ter feito muita fisioterapia e chegado atrasado no trabalho, eu fui demitido. Esse trabalho, ele sempre pedia para eu ficar depois do horário, sempre não, mas era com frequência. Ele pedia para ficar no final de semana, às vezes. Teve um dia que eu fui no sábado de noite para fazer uma implantação do sistema em produção. E eu virei à noite sem dormir. E aí domingo tinha um jogo de futebol. Eu fui pro estádio. E eu lembro que eu tava dormindo no estádio, não conseguia olhar o jogo direito, tava dormindo em pé por causa dessa virada. Enfim, fui demitido, era muito estresse, não é à toa que paralisou o rosto. E aí a parte bizarra disso é, além de eu ter ganhado o dobro com um emprego novo que surgiu do céu assim, ele realmente caiu do céu porque o cara me encontrou no LinkedIn, em 3 semanas eu tava com esse emprego, ganhando o dobro, sem estresse algum. Só que aí entra a parte bizarra, que eu não tava com nada pra fazer. Os caras não me deram quase nada pra fazer nesse trabalho. Eu passei do trabalho que eu fazia muita coisa, que me estressou, de burnout, de ter muita coisa pra fazer, pra um trabalho que eu não tinha nada. E nesse trabalho que eu não tinha nada, eu comecei a cara, eu quero fazer alguma coisa de útil, eu quero ser útil, eu quero ter sentido. Eu tô me sentindo um inútil aqui, porque os caras não confiavam em mim porque eu era terceirizado e era um banco. Então os caras tinham que abrir um sistema para eu trabalhar, e como eu era terceiro, eles criaram um monte de burocracia. E aí no fim, a minha função era monitorar aquele sistema através de uma ferramenta que tinha acesso. Eu não tinha acesso, mas a ferramenta tinha. Que era uma ferramenta de monitoramento que aparecia na ferramenta se algo tivesse errado. E aí, se tivesse errado, eu ia para alguém do banco e falava, ó, caiu o sistema, tem que arrumar. E quase nunca caía. Era um sistema sempre estável, que não tinha muita manutenção para dar. E aí, a minha vida nesse banco era fazer nada, conversar com a galera, aprender, compartilhar histórias. E aí tinha um cara nesse banco que ele é meu amigo hoje, e o nome dele é Paulo. É um dos caras que mudou a minha vida, assim. Ele sempre sabia de tudo, assim, cara. E era massa, assim, de olhar, o cara vinha com a opinião dele. E ele tinha um monte de argumento e tudo. Então tu olhava aquele cara falando e pensava, pô, esse maluco aí manja. E ele era mais velho também. Aí tava no meio da galera de TI nerd, ele sempre arrumadinho, terno às vezes. Aí teve um dia que eu vi ele assim, sentado perto da cozinha, com o olho fechado, sentado na cadeira, posição certinha na cadeira, mas parecia que ele tava dormindo. E eu não fazia ideia o que era aquilo, né? Eu não sabia nem o que era meditação quando eu vi aquilo na minha primeira vez na minha vida, assim. E aí,
eu tava nos tempos de que, cara, como eu não tenho nada pra fazer, eu tava tendo crise de ansiedade. Não conseguia, tipo, respirar. Parecia que trancava a minha respiração, era curta. E eu fui no médico um dia, no final de semana. Tipo, eu não tava conseguindo mais nem ficar de boa, cara. E eu achei que tinha alguma coisa no meu coração, algum problema no meu coração. Aí eu fui no médico e falei, doutora, eu tô passando mal, não consigo respirar. O coração tá meio que apertado. E aí ele me mandou fazer uma bateria de exames. Aí me chamou e falou, cara, não tem nada. Você tá bem, o coração tá em dia, pulmão tá em dia. O que tá acontecendo é que você tá com ansiedade. E eu, o que é ansiedade, doutor? Eu não sei o que é isso. Aí ele falou, você vai tomar esse remedinho aqui. E aí isso vai te ajudar. E aí, tipo, eu comecei a tomar esse remedinho que ele me deu, que eu nem lembro o que era. Não era antidepressivo, mas era algo parecido. E aí eu fui uma vez numa festa com uns amigos, com esse remedinho. Tomei o remedinho e fui pra festa. E eu não bebia também. E aí quando eu entrei na festa, eu comecei a perceber que, cara, eu tô meio grog. Eu tô meio, sei lá. Tava estranha a minha percepção, eu tava perdido, sabe? Não era normal eu não ter controle da minha situação, assim. E aí eu comecei a me dar conta que, cara, esse remedinho tá impactando a minha vida. Não tô sendo mais eu. Eu não tava mais com aquela ansiedade no pico, mas eu não tava conseguindo ser eu mesmo, ficar de boa. E aí, o que me salvou disso foi que o Paulo teve uma vez que a gente se aproximou e ele começou a compartilhar um monte de conhecimento sobre budismo, sobre yoga. E aí ele falou em meditação. E aí eu pensei assim, tá, como é que eu aprendo isso? E aí ele falou, cara, se tu tem interesse, eu acho que eu vou fazer uma palestra aqui no banco sobre meditação. Aí ele fez a palestra de meditação, teve uma galera que foi. E aí depois dessa galera, ele criou um grupo de meditação que teve tipo um monte de gente na primeira aula. Só que aí essa galera começou a não vir mais. No início tinha muita gente e no fim tava eu, mais uns dois. E aí no fim só tinha eu e o Paulo. E no meio desse processo foi ficando mais difícil a técnica que ele estava ensinando. Se chama Antarmona. E são 6 passos. A gente chegou no terceiro, se eu não me engano. Quando a gente chegou no terceiro, eu entrei num estado de meditação que eu entrei num branco, assim, ó. Parecia o Matrix, na hora que o Neo e o Morfeu entram numa tela branca, que eles ficam num vazio. Eu entrei lá por um segundo, eu acho. Eu não tenho ideia quanto tempo durou, mas foi muito rápido. E eu me assustei, porque era um vazio, assim. E eu saí daquilo e eu nunca mais entrei. E hoje eu nunca mais consegui chegar nesse estado. Então, a ideia de meditar não é pra entrar lá, tá? Mas foi algo que me deixou curioso. Tipo, eu sei que aquilo é possível. Talvez eu esteja louco, mas eu sei que aquilo é possível. E aí, a partir disso, eu comecei a meditar, comecei a ir buscar yoga, comecei a ir atrás de várias técnicas de meditação, porque meditar tem diversas técnicas, não é só uma. Não é só um jeito de meditar. Se alguém chega e te fala, eu vou te ensinar o jeito certo de meditar, essa pessoa está falando errado, tá mentindo para você. Então, o início foi com o Paulo. E aí eu entrei no meu caminho de meditar, de começar a fazer meditação frequente. Eu fiz cursos de autocompaixão, que a minha ex-namorada na época riu da minha cara, falou, quem que precisa disso, cara? E se você for pensar, todo mundo precisa, cara, porque a gente tem uma voz crítica, uma autocrítica gigante, que a gente fica se criticando e se colocando para baixo. E aquele curso tinha umas meditações de, cara, eu não preciso ser tão ruim comigo mesmo. Eu posso ser mais compassivo comigo mesmo. E aí eu fiz um monte de buscas. Até que eu me mudei pro Canadá. Ah, e um detalhe, tá? Eu nunca mais tive ataque de ansiedade.
só de fazer o que o Paulo me ensinou, só de fazer o básico, de sentar na cadeira, mesmo na cadeira, não precisava nem ir no chão, não precisava ficar naquelas poses de monge, de yogis. Então só de sentar na cadeira mesmo, puxar o ar, ter consciência de que o ar está entrando até embaixo aqui no diafragma, na barriga, não só no peito, porque geralmente a gente respira até o peito. Mas se você quiser testar agora, você pode inspira e tenta puxar esse ar até lá embaixo, botar a mão na barriga e tentar fazer a barriga se mexer e sentir o ar mexendo a tua mão. Se você fazer isso, você vai ver que você se acalma naturalmente, sem precisar tomar remédio, sem nada. E aí, só com essa técnica, a minha vida já mudou demais. E aí eu vim morar em Montreal, no Canadá. E aqui eu já tinha escutado sobre a meditação Vipassana na minha vida. E aqui eles têm um centro bem conhecido. É um dos primeiros na América. Que o Goenka, que é o indiano que fundou essa instituição, ele investiu aqui. E aí eu fui uma vez, fui 2 vezes, fui 3. É um retiro de 10 dias que você chega na quarta-feira, a quinta-feira é o dia 1, a quarta é só o início, é o registro e de noite já começa, mas não conta como dia 0. Aí você chega lá, a partir de quarta já é silêncio, você não fala com ninguém e você fica assim até no domingo. Então passou quarta, domingo e aí outro domingo, são 10 dias que você fica em silêncio e fica meditando praticamente o dia todo. Você acorda às 4 da manhã, vai para hall de meditação, medita, vai pro café da manhã, volta, medita, 11 da manhã tem o almoço, e aí depois você não come mais nada até o dia seguinte, e você fica meditando. E aí você entra numa profundeza da mente que você consegue acessar memórias do passado que te perturbam, que você carrega elas, como coisas que te fizeram mal ou que te fizeram muito bem, que você gostou muito, que você não consegue desapegar. Então você tá com tudo isso no corpo acumulado. E esses retiros de meditações mais longos, eles ajudam você a desapegar dessas memórias e você fica mais leve, fica mais de boa. Você começa a se sentir melhor. E a sensação de chegar no domingo, cara, você tá numa liberdade assim muito boa. Inclusive eu tô pensando em refazer um curso de 10 dias aí pra me sentir melhor depois desse inverno que foi difícil de passar. E aí eu comecei a fazer Vipassana. Eu conheci técnicas de pranayama, que não é meditar, mas é parecido porque você controla a respiração, então te ajuda a ficar com mais calma, te ajuda contra a ansiedade, contra o estresse. Mas a gente não vai falar de pranayama hoje. Então a meditação salvou a minha vida. Ela me tirou daqueles momentos de crise de ansiedade. E foi através de um colega de trabalho, numa história doida. Eu sei que não é todo mundo que tem a chance de ter um colega assim, um trabalho assim. Mas o que eu vou recomendar para você hoje é fazer o exercício que eu falei antes. Senta num lugar e tenta meditar, tenta puxar, bota a tua mão na barriga, uma mão na barriga, outra mão no peito. E aí você tenta puxar o ar lá para baixo e a mão que está na barriga, ela vai se movimentar, se você conseguir puxar o ar lá para baixo. No peito você vai ver que é mais fácil. E aí faz isso, cara. Faz tipo 5 vezes. Puxa o ar lá dentro e solta tudo o ar para fora. 5 vezes. Foi fácil? Aumenta para 10. Aumenta para 20.
Aí, a partir do momento que você aprendeu a puxar o ar, que tá natural já, você não precisa mais das mãos. Você pode botar as mãos no joelho e aí você só respira e só observa o ar entrando e saindo. E você pode focar aqui no nariz, na ponta do nariz, fechando os olhos. E aí com isso, você já tem um exercício para fazer por muitos meses. Você não precisa entrar em técnicas mais avançadas do que isso. Eu vou ficar por aqui hoje porque meditar não é fácil, cara. Todo mundo acha que meditar é só fechar o olho e tal. Não, não é, cara. Meditar é você ter um encontro com você mesmo, ficar no vazio. Tem um Cybertruck aqui atrás, eu vou voltar, tô na rua de casa. Mas meditar é você ficar em paz consigo mesmo, no vácuo, no vazio, no silêncio. A gente tá tão acostumado a escutar podcast, escutar vídeo, escutar música, conversar, falar, mas a gente não tá acostumado a ficar em silêncio, acalmar a mente, acalmar os pensamentos. Então não vamos entrar em nada mais avançado hoje. Eu só vou deixar como foi a minha história e esse exercício de você dominar a respiração e de você dominar o silêncio na mente. Se ficou algum comentário, uma dúvida aí, pode deixar nos comentários. E eu espero que esse vídeo te ajude assim como me ajudou, porque esse vídeo, esse conteúdo, ele salvou a minha vida diversas vezes. Inclusive, se eu tenho uma entrevista para fazer, eu sento antes de entrar na entrevista e eu trabalho com a minha respiração e eu me acalmo e eu entro num estado pronto para a entrevista fazendo isso. 5 minutinhos antes da entrevista. Às vezes nem 5, 3, 1 minuto. E eu tenho certeza que isso pode te ajudar também. Espero te ver no próximo vídeo. Por hoje era isso. Valeu!